já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora o nosso assunto é alimentação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade. Depois dessa fase, o leite materno não contém mais sozinho todos os nutrientes de que o bebê precisa, especialmente o ferro. Por isso, outros alimentos passam a ser necessários para complementar a dieta da criança. É nessa fase que os pais se questionam como iniciar a introdução de outros alimentos após o aleitamento materno. E para falar mais sobre este assunto, hoje nós convidamos a nutricionista Graziele Almeida. Graziele, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. O nosso assunto hoje é muito importante, né? Principalmente para os pais que se encontram aí nessa fase de questionamentos, muitas dúvidas. Mas, Graziele, então, quais são os alimentos ideais para essa primeira ingestão sólida do bebê? Primeiro, nós precisamos ter cuidado, não é, com a escolha desses alimentos. Esses alimentos têm que ter todos os nutrientes necessários que o bebê precisa nessa fase, porque é uma fase nova e é uma fase onde é uma fase delicada. Então, nós precisamos escolher bem as frutas. Ele necessita de frutas, necessita de verduras, necessita de cereais, necessita das carnes. Tudo isso tem que estar incluído na dieta da criança. Mas a partir de quantos meses de idade é indicado fazer essa apresentação? Inclusive tem uma pergunta muito propícia aqui para o nosso momento. Acho que meu filho está pronto para experimentar esses novos alimentos. Mas como é que deve ser feita essa introdução, essa apresentação? Sim, nós precisamos deixar bem claro que o aleitamento materno tem que ser exclusivo até os 6 meses de vida da criança. A partir daí, a mãe vai começar a apresentar novos alimentos a este bebê, nunca forçando uma alimentação, nunca querendo forçar um alimento, e sim sempre variando, porque pesquisas indicam que quanto mais variado for o cardápio da criança, mais fácil dela ter essa aceitação. Agora, nós estávamos falando aqui na hora do comercial, como é que deve ser balanceada essa alimentação do bebê. Ela deve justamente, então, fazer essa combinação da amamentação do leite materno com esses novos alimentos, essas novas papinhas. Então, você deu uma dica aqui que eu acho que dá para exemplificar tudo que nós falamos aqui. Primeira refeição do dia será o leite materno mesmo, será né? o leite materno normal, como a mãe faz, amamenta a criança. Depois ela dá a papinha doce e depois, no horário do almoço, ela pode estar dando a papinha salgada e posteriormente, à tarde, dando uma papinha doce novamente e depois amamentando o seu filho. Agora, dizem as más línguas, vamos colocar aqui, popularmente, as nossas avós falam pra gente que essa apresentação da papinha doce com a papinha salgada devem ser colocadas na mesma hora. Isso não é indicado fazer isso? Não é indicado. Primeiro seria a papinha doce pela manhã, para o bebê estar conhecendo as frutas, não é? E no horário do almoço normal, colocando a papinha salgada. Agora tem outro questionamento também, a questão do açúcar refinado e dos doces derivados. Isso. Podem ser introduzidos na alimentação da criança? Nessa fase de vida da criança, precisam ser excluídos, porque o açúcar refinado e seus derivados, eles são ricos em calorias, não é? São muito calóricos, ricos em gorduras, então nós precisamos tirar isso da vida da criança nesse primeiro ciclo de vida, entendeu? E o Aí, chocolate? posteriormente, a partir dos 2 anos, a mãe pode introduzir moderadamente. Então, no caso, o chocolate também iria fazer parte desse esquema mesmo, a partir dos 2 anos de idade, a partir dos não 2 antes. anos, por ser um alimento altamente calórico, rico em açúcares, não é? Tem muita cafeína também que pode deixar o bebê muito agitado, pode trazer desconforto para a criança. Pode ocasionar também cólicas, gases. Isso, gases, cólicas. Com a introdução desses alimentos. Isso. Agora, doutora, o nosso repórter Marco Antônio Fonseca foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas sabem
como introduzir esses alimentos na refeição das crianças, nessa dieta balanceada. Como eles fizeram isso nesse período que a criança aí passou dos 6 meses? Será que eles acertaram? Vamos ver, né? Vamos ver então, e você de casa vai acompanhar junto com a gente. Você lembra qual a alimentação que você dava para ela depois dos 6 meses de idade? Eu comecei a dar para elas caldo de feijão, assim como o médico recomenda às vezes, porque elas amamentaram até com 6 meses. Aí como elas já eram meninas assim bem grandonas, eu comecei a alimentar elas com caldo de feijão, sopinha, isso que eu comecei a alimentar ela. Ela foi para papinha de frutas e a sopa que o médico receitou, porque ela não mamou no seio da mãe dela. Ela vomitava o leite, fazia mal. Aí, ela, de um mês, ela mamava assim, mas ela vomitava. Aí a mãe dela pegou, levou ela a um pediatra, o pediatra passou para ela o leite não, né? Aí até 1 mês, 2 meses, ela passou a tomar suco. Aí do suco até os 3 meses foi papinha de frutas, aí 6 meses foi sopa. E de lá para cá, comida normal. E eu tenho um filho de 1 ano que ele continua no peito ainda, que eu acho muito certo, eu acho muito interessante a mãe levar em consideração que o leite do peito, ele ajuda até mesmo na hora da dentição das crianças, né? Então, eu não acho certo você tirar antes de passar a dentição. Eu dou bastante comida para ela e o peito, tudo, ela come tudo. Tudo que der para ela come. Você acha perigoso dar comida e não dar leite? Você acha que isso faz mal ou não? É natural? Não, tem de acostumar desde pequenininho, porque se for dar depois de grande, aí faz mal para criança mesmo. Todos os 7 filhos meus nunca fiz melhor para filho. Nunca, só depois de 3 meses eu taco comida no bucho. E o homem então vivo até hoje, tá aí, ó. Eu comecei a dar antes dos 6 meses mesmo, ela tomou sopa, já comia comida comigo, mas nunca fez mal não para ela. Graças a Deus, aí ela sempre comeu assim comigo normal. Bom, ela parou de mamar cedo, né, porque meu peito não dava leite, eu comecei a dar caldinho, sopinha, deixa eu ver o que mais. De tudo ela já comia um pouco, massinha, fraca, claro, né, porque bebezinho não pode. Mas de ser natural não é um perigo sim. O sistema imunológico fica com certeza mais fraco. Doutora, algumas pessoas acertaram, outras erraram, realmente começaram essa introdução antes dos 6 meses de idade. O que a gente pode falar sobre isso? A nossa primeira telespectadora falou que logo depois dos 6 meses ela fez a introdução de caldo de feijão mesmo, como a gente falou aqui, o ferro, Isso, né, que está presente, ferro. também está presente na alimentação da criança. Ela está correta? Correta, de forma correta. Esse caldo de feijão, ela poderia introduzir de forma adequada sempre amassando esses grãos de feijão, não é, porque o organismo da criança é um organismo sensível e tem que facilitar a digestão para ele. Mas tem uma outra telespectadora que falou que fez essa introdução antes dos 6 meses, que se passasse realmente muito tempo para apresentar esses outros alimentos para a criança, ela poderia passar mal depois que ela fizesse a ingestão desses alimentos. Nós vamos responder no próximo bloco, tá bom, doutora? Okay. Lembrando que você de casa deve participar da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Se você tem dúvidas, essa é a hora de nós esclarecermos aqui ao vivo. Mandar um beijo para você de casa pela sua participação. Lembrando, o número da nossa produção é número 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.